Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola com todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Verso 7. E nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Verso 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado nossa esperança e que continuará a nos livrar. Agora vamos pular para o verso 14, por favor. Verso 14 diz: assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como o Xande disse, a gente vai começar hoje uma série a respeito de 2 Coríntios. E nada mais justo do que começar essa série falando a respeito do contexto que envolve essa carta. Começar falando a respeito do contexto que envolve essa carta. Para entendermos, precisamos compreender que Paulo, ele estava fora daquela cidade. Corinto era uma cidade, ele estava fora daquela região. E ele escreve uma carta para aquele povo, porque primeiramente ele já havia escrito outra carta, que era a carta de 1 Coríntios. E aí, mediante a reação dos irmãos a essa primeira carta, Paulo escreve então a segunda carta. Lá na cidade de Corinto, a cidade era uma cidade de passagem, ela ficava perto de lugares importantes e ficava perto de 2 portos. Ou seja, era uma cidade importante, era uma cidade onde pessoas que praticavam comércio estavam ali constantemente. Eram cidades que tinham ligações com portos, onde chegavam e saíam materiais, saíam mercadorias. Então, era uma cidade relativamente importante. Nessa cidade, havia uma extrema diversidade de povos. Havia gente de tudo quanto é que é lugar. Tinha romanos, tinha gregos, tinha judeus, tinham pessoas que moravam na região do Mediterrâneo, tinha todo tipo de pessoa que você imaginar, todo tipo de povo que você pode imaginar. É mais ou menos parecido com o Brasil, que aqui você tem mistura de alemão, português, tudo quanto é que tipo de gente. Nessa cidade se cultuava 2 deusas que eram semelhantes. Algumas vão dizer que, na verdade, eram a mesma pessoa, que é Afrodite e Vênus, que são deusas da fertilidade no mundo pagão. E isso atraía para aquela cidade uma série de coisas, principalmente prostitutas. Por quê? Porque o culto a essas deusas era feito através dessas prostitutas. Havia naquela cidade uma extrema desigualdade social. Por quê? Porque haviam pessoas muito ricas por causa do fluxo de mercadorias, de compra e venda que havia naquela cidade, e haviam pessoas que estavam ali, à margem da sociedade, sem nada. E todas elas conviviam no mesmo lugar. Um pouco parecido também com a nossa cidade.
Os ricos atraíam a presença de ladrões, e esses mesmos ricos gastavam muito dinheiro com festas, com prostituição, com bebedice, com muitas coisas. Por causa disso, você vai entender por que alguns assuntos são escritos na carta de 1 Coríntios. Algumas instruções de Paulo têm tudo a ver por causa deste cenário. Havia, inclusive naquele lugar ali, um rumor a respeito do baixo padrão moral que existia em Coríntio. Então, expressões, por exemplo, corintianizar, eram expressões mal vistas. Porque significa o quê? Que uma pessoa tinha um padrão moral extremamente baixo. Por causa da comparação com aquela cidade. Dito tudo isso que eu disse para vocês, Paulo, ele vai para Coríntio, quando ele começa a sua obra naquele lugar, e ele ali inicia a sua pregação na casa de Priscila e Áquila, e ali eles passam por muitas dificuldades, a igreja passa por muitas dificuldades, por ter muita diferença de povos. A igreja passa por um período muito difícil de partidarismo, de facções, muita divisão, problemas com abuso de dons espirituais no meio do culto, pessoas com hábitos daquela sociedade ali participavam ainda e continuavam participando no meio da igreja. As pessoas entravam, começavam a cultuar ao Senhor, se convertiam, mas permaneciam com os mesmos hábitos que eles tinham fora do ambiente da comunidade. Nesse ambiente, Paulo escreve a sua carta de 2 Coríntios. Toda essa situação, e pior, naquele ambiente, muitos irmãos começaram, por causa da divisão, a desdenhar da autoridade apostólica de Paulo. É tipo assim, Paulo vai lá, dá a vida, dá o sangue, prega, um monte de gente é salva, ele faz sinais e maravilhas, ele ora para que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles. Acontece tudo isso, ele dá as costas, sai da cidade. E de repente as pessoas estão falando, mas será que aquele Paulo realmente é homem de Deus? Eu acho que não é não. E começam a duvidar daquele homem que havia acabado de abençoar aquelas pessoas. Paulo literalmente sofre uma traição. E o começo da carta de 2 Coríntios é Paulo fazendo a sua defesa apostólica. É Paulo falando assim, olha, pessoal, vocês podem duvidar à vontade, mas quem me chamou foi o Senhor. Tanto que o começo do primeiro capítulo é ele falando, Paulo, apóstolo de Cristo, não por homens, mas por escolha de Deus. Paulo está nesse momento aqui agora defendendo toda a sua autoridade apostólica sobre aquele povo. E quando ele começa essa carta, ele vem falando no texto que a gente leu, em algumas partes, por exemplo, no verso 5, ele vai falar, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Paulo sendo plenamente consolado pelo Espírito. Além disso, no verso 6 ele vai dizer, se nós somos atribulados, Paulo, o homem que foi traído, Paulo, o homem que foi desdenhado, depois de ter feito bem àquele povo, ele está dizendo, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Uau, mas Paulo acaba de ser traído por aquele povo, e ele está dizendo, cara, se eu sou atribulado, é para que a salvação, a consolação chegue a vocês. Paulo também vai descrever no verso 8 uma tribulação tamanha que ele passou, que praticamente perdeu a esperança da vida. E aí eu comecei a ler essas passagens e eu fiquei assim, Senhor, Paulo estava traído.
As pessoas estavam desdenhando de Paulo. Olha esse povo dessa cidade, Senhor. O que faz um homem como Paulo não desistir desse povo? Paulo se tornou um homem totalmente imparável. Nada poderia parar ele. Mesmo sendo atribulado, mesmo sendo traído, mesmo sendo colocado de lado por aquele povo, mesmo tendo sua autoridade apostólica desdenhada, mesmo sendo traído por aquele povo, ele diz: se sou atribulado, é para que a consolação chegue a vocês. Paulo se tornou um homem plenamente imparável. E eu lendo essa carta, eu falando: Senhor, eu preciso ser imparável. Porque, irmãos, a primeira coisa que nós fazemos quando nós temos uma dificuldade no meio da igreja, quando nós temos um disse-me-disse, quando nós temos uma informação que chega trocada, errada para você, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Cara, eu não vou mais nessa igreja não, brother. E o que estava acontecendo aqui era tipo assim: o Xande saiu de lá do outro lado de Campo Grande, veio para cá, para Jardim Maravilha, aí com o pessoal, com o Bruno, plantou a igreja, abençoou um monte de gente se converteu. Ele sai daqui, faz uma viagem. E no meio dessa viagem a gente fala assim: ih, rapaz, eu acho que o Xande não é homem de Deus não, irmão. Quando ele chegar, nós fechamos o portão assim na porta dele e não deixa ele entrar não, porque nós estamos melhor sem ele. É isso que estava acontecendo. Dependendo, né? Irmãos, a pergunta que fica é: o que faz um homem se tornar plenamente imparável? A resposta para essa pergunta está no verso 14 que nós lemos. O verso 14 dá um vislumbre para nós do porquê Paulo se tornou um homem imparável. Ele vai dizer assim: espero assim que vocês nos entendam, espero que, assim como vocês nos entendem em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor. Paulo estava trabalhando, mesmo diante de acusações, de mentiras, de traições, porque ele estava dizendo: olha, quando chegar o dia do Senhor, eu não sei vocês, mas eu me orgulharei da obra que eu participei. Eu pegarei a obra de minhas mãos, que tem vocês nelas, e mostrarei ao Senhor e falar assim: Senhor, eis aqui a tua obra. E isso é algo que Paulo com certeza poderia se orgulhar diante do Senhor e falar: Senhor, como nós cantamos aqui hoje, eu gastei a minha vida diante do teu altar. Independente do que aconteceu, eu gastei a minha vida para o Senhor. O problema nosso é que Paulo vem trazendo uma ideia a respeito do dia do Senhor, e nós vamos ler outras passagens que Paulo vai falar a respeito desse dia também, em várias outras de suas cartas. Ele vem falando: tenham esperança nesse dia, tenham esperança nesse dia. Só que o nosso problema é que nós temos um problema sério com uma palavra chamada eternidade. Nós temos, na verdade, um problema sério com a palavra até mesmo amanhã. Uma pergunta muito simples é: por que nós usamos, por exemplo, um cartão de crédito? O cartão de crédito, ele pega o dinheiro que você vai ter no mês que vem e traz para agora para você usar. Por quê? Porque nós não sabemos trabalhar com o futuro. Nós queremos trazer todas as coisas para o agora. Nós queremos desfrutar agora. Nós queremos ser bendizidos, amados pelas pessoas agora. Nós queremos ver os frutos agora. Mas Paulo está falando no dia do Senhor. Lá no dia do Senhor, eu me orgulharei de toda a boa obra que eu fiz.
O nosso problema é que os nossos olhos não estão na eternidade. Sabe, eu vi no ônibus hoje, irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Esses dias eu estava meio assim, sabe quando você está meio, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo, estou meio... De repente eu lembrei da própria palavra que eu escrevi. E eu falei, Senhor, os meus olhos precisam estar na eternidade. Porque somente assim eu deixarei de olhar para o agora. E vou lembrar todos os dias do porquê eu estou caminhando. Por que nós estamos caminhando? Para onde nós estamos indo? Nós somos muito bons em lembrar do futuro. Quando nós estamos evangelizando as pessoas, nós falamos, olha só, se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas nós somos péssimos de falar do futuro para nós que somos cristãos. A pergunta é, como será o seu futuro? Qual será a sua posição no reino de Deus? Qual será o seu galardão? O que você vai apresentar para o Senhor no dia dele? Nós temos que parar de viver uma vida de preocupação. Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o inferno? Mas começarmos a viver uma vida de preocupação. De Senhor, o que eu vou apresentar para o Senhor no dia do Senhor? O que eu vou ter feito para o Senhor? Qual vai ser o meu galardão? Sabe, irmãos, a gente ficou tão, acho que um pouco bitolado por causa da teologia da prosperidade que a gente não fala mais de recompensa. A gente não fala mais de galardão. A gente não fala mais dessas coisas. Mas a verdade é que Paulo vem em todas as suas cartas falando que ele trabalha pelo prêmio da soberana vocação. Paulo estava de olho em algo. Até mesmo Abraão estava de olho em algo. Porque quando Hebreus vai falar que ele caminhou, ele vai dizer que ele caminhou por essa terra, para a terra que era da sua promessa, como se não fosse dele, porque ele estava de olho na santa cidade. Até Abraão estava olhando para alguma coisa. E nós queremos, muitas das vezes, pagar de que, não, eu estou fazendo pelo bem. Irmão, para de ser causeiro. O Senhor prometeu uma eternidade conosco. Pensa comigo, se no começo de todas as coisas, o Jardim do Éden significa um lugar de prazer, um lugar de delícias, como será a eternidade com Jesus? Imagine, se Deus anuncia o fim desde o começo. Imagine o que nos espera. Mas o problema é que nossos olhos não estão focados na eternidade. Esses dias, a Dalila postou um negócio na internet, lá no grupo da igreja, uma foto lá. Eu não lembro muito bem a frase, mas eu acho que era assim. A vida é curta, se a gente tem dois caminhos. Ou a vida é curta, então vamos aproveitá-la. Ou, já que a vida é curta, vamos gastar ela nos preparando para a eternidade. A verdade, irmãos, é que nós temos a escolha de caminharmos por essa terra com os olhos fixados nos próximos 20 anos, nos próximos 30, nos próximos 50, nos próximos 60 anos, 70, 80, ou nós podemos caminhar os próximos 100 anos com os olhos em toda a eternidade. Para a gente poder colaborar com esse entendimento, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. A gente está no mesmo capítulo, eu quero só que você avance um pouquinho para o verso 21, ok? Irmãos, quando você procura, o nosso problema em falar e pensar em eternidade é tão grande, que esses dias eu me deparei com algo. A gente estava
evangelizando ali, dando um suporte para uma família que mora ali no condomínio que a gente mora. Era um filho com uma mãe bem doente, a dele. Infelizmente ela veio falecer. E no dia eu parei, eu falei assim, Senhor, que tragédia, que triste. E aí eu fui tentar falar com o rapaz. Eu falei, cara, meus pêsames. Poxa, situação chata e tal, não sei o quê. Falei com ele. Mas no final, eu falei uma coisa que eu acho que ele não gostou. Eu falei assim, cara, mas acima de tudo isso, para nós que somos cristãos, nós sabemos que vai haver um dia em que nós vamos nos reencontrar mais uma vez e nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Parece que depois daquilo que eu falei, ele não quis mais me responder. Por quê? Porque falar de eternidade, falar de futuro para a gente ficou tão distante que nós não conseguimos nem mais nos consolar com essa verdade. Esses dias eu vi uma postagem de uma pastora e ela falando que foi aos Estados Unidos e quando chegou lá, ela encontrou no mercado bacon frito, não foi? Tudo pronto. Inclusive até o bacon que colocam no ovo. E estava falando sobre essa cultura imediatista. Irmãos, você pode não perceber, mas até o seu celular, suas redes sociais estão contribuindo para que você seja cada vez mais imediatista. Para que você seja cada vez mais focado no agora. E não tenha uma mentalidade de entesourar, juntar tesouros para a eternidade. Paulo estava tão focado na eternidade que, mais uma vez, ele vai fazer uma citação nesse texto a respeito da eternidade. Vamos lá, vamos ler o verso 21 e o verso 22. Vai dizer assim, ora, Deus que faz que nós e vocês, quer dizer, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, olha só, o Espírito está sobre nós como uma garantia de que nós vamos participar do dia do Senhor. Igualmente a esse texto, nós vamos ter o texto muito falado por nós, mas pouco entendido pela maioria, que é o texto de Colossenses capítulo 1, verso 27. Abre aí, por favor, Colossenses capítulo 1, verso 27. Eu queria pedir que a mídia colocasse aí para mim, na NVI primeiro, por favor. Colossenses capítulo 1, verso 27. O famoso texto que vai dizer para nós, que a gente repete muito, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha lá, ó. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós falamos esse texto, nós falamos Cristo em vós, a esperança da glória. Nós usamos esse texto, por exemplo, ora, Cristo em vocês é uma boa esperança. Cristo em vocês é uma esperança que vai te ajudar a vencer. Só que esse texto não está falando isso. Esse texto está falando Cristo em vós, a esperança da glória. Quem é a glória? É a senhora? Uma senhora que mora ali? Não. Bota aí, por favor, para mim, na NTLH. Vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. O segredo é, Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando um cristão morre, o que a gente fala? Ele foi para
Jesus Cristo, quando veio a primeira vez, ele veio em que posição? Na posição de cordeiro. Quando ele vier a segunda vez, ele vai vir em que posição, irmãos? Na posição de rei soberano sobre toda a terra. Um rei é aquele que vem dotado de toda a sua glória e majestade. Ele vem com toda a sua presença angelical. E nesse lugar, nesse momento, nesse dia, participaremos da revelação da glória de Jesus Cristo a todo mundo. Hoje, nós podemos ser taxados pela sociedade como loucos. Cara, aqueles caras estão seguindo a Jesus, mas Jesus, cara, não tinha nem onde colocar a cabeça, não tinha nem onde dormir. Por isso que Paulo muitas das vezes vai falar que nós estamos tomando das tribulações, nós estamos tomando do peso de Jesus Cristo para também fazermos parte da glória de Jesus Cristo. O que é a esperança da glória? Nada mais, nada menos é do que aquilo que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 1, 22. Que é o quê? O Espírito está sobre nós, Cristo está em vocês, e isso dá para nós uma firme esperança. Que firme esperança, irmãos! Tudo pode acontecer, as tribulações podem vir, mas nós, no dia do Senhor, vamos participar da glória de Deus. Quando Ele se revelar nos céus, nós vamos participar dessa glória. E todo mundo, toda a sociedade vai falar, verdadeiramente, Ele era o Filho de Deus. O problema é que a nossa esperança não está no dia do Senhor. A nossa esperança está em que Deus vai me abençoar e mês que vem as contas vão fechar. Não é verdade, irmão? A minha esperança é, nossa, mês que vem o Senhor vai me abençoar, eu vou conseguir trocar meu carro. Irmãos, preste atenção. Paulo vai falar, deixa eu pegar a referência, 1 Coríntios 15, 19, ele vai falar, se é somente para essa vida que a esperança de Cristo nos serve, então nós somos as pessoas mais dignas de dó e de pena. Se a tua fé em Jesus Cristo serve somente para você viver essa vida atual e terrena, você é digno de pena. Porque em todo momento as Escrituras vêm falando assim, olhe para a eternidade, pense nas coisas do alto, pense nas coisas do alto, diga as coisas do alto, sinta as coisas do alto, entesourem para a eternidade, ajuntem tesouros no céu, não na terra. Em todo momento a Escritura vem dizendo isso, mas qual é a nossa esperança? O Espírito do Senhor está sobre nós, nos dando certeza de que qualquer que seja a nossa tribulação atual, mesmo que seja enorme, da mesma forma que nós estamos passando por tribulações, nós vamos viver o dia da glória do Senhor. E aí faz todo sentido quando nós cantamos, nunca mais haverá dor. Por quê? Irmãos, nossos olhos não podem estar para agora. Paulo só era imparável, porque ele sabia que quando chegasse ao final da sua carreira, ele teria muito para apresentar ao seu Deus. E quando chegasse o dia da glória, ele ia participar da glória de Deus, porque da mesma forma com que Cristo sofreu, ele também sofreu nessa terra. Se foi preciso
padecer, então ele padeceu. Se foi preciso passar por tribulações, ele foi. Se foi preciso passar pelas traições e continuar caminhando, ele fez. Romanos capítulo 8. Abre sua Bíblia. Eu quero pedir a... Vamos acompanhar todo mundo junto? Nada é Bíblia não, vamos acompanhar todo mundo junto no telão? NVI, beleza? Romanos capítulo 8, verso 18. Outra passagem completamente mal compreendida por nós, que faz com que nossa esperança não esteja colocada no lugar correto. Todas essas passagens são passagens de Paulo, que contribuem, que estão conectadas, que são o mesmo assunto que nós lemos em todas as cartas dele. E vai dizer assim... NVI? 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 Acho que é essa aí. Vai. Não. Bota a ACF para mim, por favor. Acho que eu botei a ACF aqui, que era essa parte, eu acho que é melhor entender na ACF. Show. Assim, ó. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória vai ser revelada em quem, irmãos? Em nós. Que Paulo está falando aqui mais uma vez de tribulações, mais uma vez de problemas, mais uma vez de padecer. E ele está falando, mesmo que eu padeça, eu estou certo que tudo isso que estou sofrendo não se compara à glória que vai ser revelada em mim. Em mim. Paulo mais uma vez está falando, meus olhos estão para o dia em que eu vou encontrar o meu amado, em que ele virá e irá me encontrar. Mais uma vez eu estou dizendo, minha esperança está neste dia. E ele vai continuar. Verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos. Irmãos, Paulo está falando em que contexto aqui? Ele está falando do dia do Senhor. Ele está falando da glória que há de ser revelada em nós. Nós cansamos de usar esse texto para conferências de missões, para dias de ação social, evangelismo, seja o que for, qualquer momento em que alguém quer dizer assim, olha, vamos nos levantar e vamos nos manifestar. Usamos esse texto, mas esse texto não está falando de agora. Esse texto não está falando de missão. Esse texto não está falando de missiologia. Esse texto está falando de escatologia. Mas porque não compreendemos o texto, colocamos todas as nossas esperanças no agora. E nós dizemos, uau, podemos fazer qualquer coisa. De fato, irmãos, a igreja tem que se levantar. De fato, irmãos, a igreja tem que cumprir o ID do Senhor. De fato, irmãos, os sinais seguirão aqueles que creem. Mas, por favor, não distorça o entendimento bíblico, porque você está perdendo outra parte muito significante das Escrituras. Você está perdendo talvez uma parte das Escrituras que vai te sustentar no dia mau. Você está perdendo talvez uma parte das Escrituras que vai te dar a esperança correta quando você estiver desesperançado. E esse texto vai... Coloca lá de volta, gente. Não terminei, não. Nós vamos até o 25. Valeu. E esse trecho vai fazer uma pergunta para nós. Quando? Quando vai haver isso? A manifestação, quando? E o texto vai continuar. Vai lá. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquela que o sujeitou. E isso está referenciando totalmente a queda do homem. Está falando, toda a criação foi sujeita à vaidade. Por causa de quê? Por causa da queda do homem.
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Continua. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Continua aí. E não só ela, mas nós mesmos. Uma pausa. Irmãos, se esse texto falasse de missiologia, por que Paulo estaria sofrendo? Se Paulo já estava manifestando tudo aquilo que ele deveria ser. E aí diz que temos as primícias do Espírito. Lembra o texto, os dois textos que nós falamos agora? O Espírito sobre, Cristo em vós. Nós temos a primícia do Espírito. O primeiro gotejar do Espírito sobre a terra. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, quando haverá a redenção do seu corpo? A galera que estuda um pouquinho das coisas do fim sabe que a redenção do seu corpo só vai acontecer, mais uma vez, no dia do Senhor. O que Paulo está falando? A criação está aguardando o dia que o céu vai romper e Jesus Cristo vai aparecer e vai começar um monte de gente a se encontrar com Ele nos ares e vai ter o mesmo corpo glorificado que Jesus Cristo. E aí a criação vai olhar para os filhos de Deus e vai falar assim: verdadeiramente esses são filhos de Deus. A nossa esperança precisa estar plenamente alinhado com o plano de Deus. Por isso que nós cantamos que até que Ele venha nós vamos clamar, até que Ele venha nós vamos gastar a nossa vida. A nossa corrida só tem, preste atenção nisso, a nossa corrida só tem uma linha de chegada. Só uma. Não é quando esse prédio estiver grande, não é quando nós tivermos 500 pessoas congregando aqui, não é quando nós estivermos bombando, não é. A nossa corrida só tem uma linha de chegada, que é o dia que nós nos apresentaremos diante dele e falaremos: Senhor, eis aqui aquilo que é teu. Continuando o texto, volta lá. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mais uma vez, Paulo falando da sua esperança. Você entende como todas as passagens de Paulo elas estão conectadas num mesmo entendimento? O que Paulo representa ali em 2 Coríntios é esse homem que estava plenamente focado naquilo que haveria de vir. Era o homem que estava plenamente morto para esse tempo atual e vivo para a eternidade. Por isso nós vamos entender porque Paulo escreve que ele já não vive mais ele, mas vive o Cristo que está nele. Porque ele diz sempre estar morto. Por quê? Porque os olhos dele já não estão mais para essa terra presente. E preste atenção, eu não estou falando para você ter uma ideia futurista. Tudo é futuro. Não. Porque essa ideia de futuro de Paulo fez ele padecer, sofrer e se dedicar agora. Essa ideia de Paulo fez com que ele se tornasse o homem imparável. O homem que não estava olhando para nada que estava acontecendo ao redor dele naquele momento, mas tinha os seus olhos plenamente fixos naquilo que haveria de vir.
Paulo, ele estava pensando no momento em que ele poderia ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu estou muito afim de ouvir essa frase do meu Senhor. O grande problema é porque nossos olhos estão no agora, na recompensa momentânea. Nós não estamos querendo esperar chegar o dia do Senhor para ouvir essas palavras dele. Nós estamos muito satisfeitos com um tapinha nas costas no final do culto, dizendo: uau, você cantou bem, uau, você pregou bem, uau, você sabe? Entenda, irmãos, nós estamos fazendo para a eternidade. Nós estamos nos preparando para viver a eternidade com o nosso Deus. É isso que nós estamos fazendo. Você está vindo para esse lugar, quinta-feira, tarde da noite, para se chegar mais perto desse Deus, para se preparar para viver a eternidade com esse Deus. Segunda Coríntios capítulo 2. Abre aí rapidinho no verso 14. Paulo, como um homem plenamente imparável, focado naquilo que ele estava fazendo, focado para onde ele estava indo, ele começa a mostrar para a gente um aspecto de uma pessoa imparável, que está com os olhos fixados na eternidade, com os olhos fixados naquilo que haveria de vir. Ele vai dizer, no verso 14 ao verso 16, ele vai dizer assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque, em outras palavras, em outras Bíblias vai estar aí a fragrância de Cristo. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ele está falando: olha, já não vivo mais eu, estou plenamente entregue ao Senhor, estou focado naquilo que haveria de vir, não vivo mais para esse mundo, estou caminhando para a morte, e por causa disso, por onde eu passo, tanto no meio dos que estão sendo salvos, tanto no meio daqueles que estão perecendo, eu exalo o cheiro de Cristo. E para os que estão perecendo, ou os que não estão sendo salvos, eu sou como cheiro de morte. Mas para aqueles que estão sendo salvos, eu sou o cheiro de vida. Irmãos, Paulo, como um homem imparável, ele sabia, cara, para aqueles que não estão sendo salvos, os padrões deles são caídos. Nos padrões deles, eu sou morte. No padrão deles, eu sou um nada. No padrão deles, eu sou talvez a pior coisa do mundo. Mas para aqueles que estão sendo salvos, por causa da minha dedicação, por causa do meu zelo, por causa que eu estou entregando minha vida no altar do Senhor, eu sou vida para essas pessoas. E aí faz sentido quando ele fala: se somos atribulados, é para que a consolação e a vida cheguem a vocês. O que Paulo está dizendo é assim, é tipo assim, como se as pessoas estivessem virando e falando assim: ah, Paulo, para alguns o pensamento era: Paulo é um ninguém, Paulo é um falido, Paulo virou mendigo andando pelas cidades aí afora. Paulo tinha uma posição aqui incrível aqui na sinagoga, no meio do pessoal, mas agora Paulo virou mendigo.
Paulo nem vem mais nas nossas festas. Paulo já não é mais um dos nossos. Mas para aqueles que estavam valorizando a presença de talvez um dos maiores apóstolos descritos na Bíblia, ele era vida. Agora, o que vai ficar para nós? Será que os nossos olhos estão plenamente fixos na eternidade o suficiente para nós aceitarmos esse peso de sermos morte para algumas pessoas? O que Paulo está mostrando aqui para nós é, por causa da minha dedicação, por causa de eu querer muito participar da glória do Senhor, o meu cheiro vai incomodar muitas pessoas. O meu cheiro de morte vai incomodar muitas pessoas. Mas para aqueles que estão indo para o mesmo caminho que eu, esse cheiro vai ser transformado. E eu vou encorajar essas pessoas assim mesmo como eu estou sendo encorajado pelo próprio Espírito. E nós vamos todos juntos caminhar em direção ao grande dia do Senhor. O dia em que nós vamos estar nos deleitando com Ele. E por causa desse dia, eu gastarei e me deixarei gastar em favor desse povo. Mateus capítulo 16 vai dizer: quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa a encontrará. Paulo tomou uma decisão: nada vai me parar entre mim e o meu Senhor. E se eu tiver que servir pessoas que estão me traindo, eu vou fazer. E se eu tiver que servir pessoas que não estão dando a mínima para aquilo que eu estou fazendo, eu vou fazer. E se eu tiver que passar as tribulações que forem, eu vou fazer. E se eu tiver que sofrer como Cristo sofreu, eu vou sofrer. Mas por favor, Senhor, me deixe participar do dia da glória do Senhor. Esses dias eu estava, sábado passado, não sei o que deu na minha cabeça, falei assim, vou fazer um exercício, né? Estou meio pá. A Larissa virou para mim e falou assim, você não faz nada, vai fazer o que agora? Tá doido? Por quê? Mas eu senti de ir fazer. E eu moro num condomínio que tem várias ruas transversais. E geralmente as pessoas correm, né, ali, caminham. E eu saí de casa, fiz meu alongamento. Comecei, né? 2 minutos de caminhada, 3 correndo. 2 de caminhada, 3 correndo. Lá por mais ou menos uns 15 minutos, 20, já estava, Senhor, por que eu escolhi fazer isso? Em nome de Jesus, me tira daqui. Eu não quero mais isso para a minha vida, não. De repente, coisas que só Deus faz. Eu senti aquela, sabe aquela brisa? Que vem quando você não espera? E eu estou correndo. De repente eu estou olhando para o chão e estou olhando para o relógio. Olhando para o chão e olhando para o relógio. Eu tinha colocado uma meta de que eu ia correr 30 minutos. Eu falei, rapaz, falta 10. Falta muito. Pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos. De repente eu ouço aquela brisa que fala, olha para frente. E eu olhei lá para o final da rua, um muro no final da rua. E eu fiquei, tá bom, estou olhando para frente. E aí eu tentei olhar para o relógio de novo, olhar para frente. E aí eu tentei olhar para o chão. De novo, olha para frente. E quando eu cheguei no final, eu vim. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? Estou igual um maluco, vou encostar na parede do nada. E eu encostei na parede. Quando eu virei, eu ouvi de novo. Se você olha para o tempo que falta, ou para o percurso que ainda te falta percorrer, talvez você não chegue no final. E aí eu perguntei, Jesus, onde é que está isso na Bíblia? E aí Paulo vai falar que deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus.
Paulo era esse cara. Ele não estava nem aí para o que estava ao redor dele. Ele não estava nem aí se o povo de Corinto estava traindo a confiança dele ou não. Ele não estava nem aí para aquilo que o que ele vai chamar de superapóstolos estavam falando de mentira a respeito dele. Ele não estava nem aí para as injustiças, nem para as tribulações que ele estava passando. O que ele queria mesmo era chegar no alvo. O que ele queria mesmo era chegar no grande dia do Senhor e dizer: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A pergunta que fica para nós é: onde estão os nossos olhos? Onde estão os nossos olhos?